Fala aí, turma do nono, de boa com vocês? Então, eu estou fazendo esse vídeo para fazer as respostas da primeira semana de atividades complementares do PET 1. Então vamos lá. Por que uma usina nuclear entra na categoria de usina térmica? Então, primeiro, qual o princípio de funcionamento de uma usina térmica? Você usa o combustível, né, que pode ser diesel, gás, madeira, né, lenha, né? Então você usa o calor gerado pela combustão desse combustível para fazer a água passar do estado líquido para o estado de vapor, e esse fluxo de vapor ele vai movimentar as pás, né, a hélices, né, do gerador, transformando a energia cinética em energia elétrica, tá? Aí a gente tem um gerador de eletricidade. Então você tem conversão de energia térmica em energia cinética e de energia cinética em energia elétrica. A usina nuclear, eu tenho lá alguns elementos químicos, né? Eu tenho urânio, plutônio, são elementos radioativos, né? Então você promove a quebra do núcleo desse átomo, né? Então quando você quebra o núcleo desse átomo, você libera o que a gente chama de força nuclear, né? Que é a força que mantém os prótons e os nêutrons unidos ali no núcleo do átomo. Então, quando você consegue quebrar esse núcleo, você libera uma quantidade de calor muito grande. Então, esse calor ele é usado para poder transformar a água do estado líquido para o estado de vapor, né? Então, o fluxo de vapor vai movimentar as hélices dos geradores e aí eu tenho a produção de energia elétrica. Então, eu tenho uma energia química, que é a energia dos átomos, sendo convertida em energia térmica, né? Essa energia térmica vai ser convertida em energia cinética e depois essa energia cinética é convertida em energia elétrica. Então, o princípio de funcionamento de uma energia nuclear, de uma usina nuclear, é igual ao de uma usina térmica. Só é diferente a fonte de calor, né? Numa usina termoelétrica, minha fonte de calor é um combustível, né? Que pode ser renovável ou não renovável. E numa usina nuclear, a minha fonte de calor é um elemento químico, tá? Ok? Vamos para a segunda então. A respeito das fontes renováveis de energia, recursos energéticos que podem regenerar-se em curto espaço de tempo, responda V para as verdadeiras, né, e F para as falsas. Então vamos lá. Letra A. São exemplos de fontes renováveis de energia: energia solar, energia eólica, energia geotérmica, xisto bituminoso e biomassa. Essa afirmativa é falsa, essa proposição é falsa. Por quê? O xisto bituminoso ele é uma rocha sedimentar, tá? E ele é considerado uma fonte de energia não renovável. Então a letra A é falsa, tá? Letra B. Os danos provocados pelo uso de fontes renováveis de energia são mínimos se comparados aos das fontes de energia não renováveis. Verdadeiro, ok? Letra C. Apesar de serem consideradas fontes de energia limpa, algumas fontes renováveis de energia causam impactos no ambiente, como o uso da biomassa, que provoca o aumento do desmatamento. Essa proposição ela pode ser verdadeira quanto pode ser falsa, mas a gente vai tratar ela como verdadeira, tá? Porque as florestas hoje, que são usadas como fonte de combustível, né, para utilização em termoelétricas, em qualquer que seja outra necessidade, elas vêm de florestas de eucalipto, né? E a gente sabe que o eucalipto é uma espécie invasora, né? Ela não é uma espécie endêmica do Brasil. Então, acaba, né, tendo que ocorrer o desmatamento, né, porque a gente não pode usar a madeira de lei como combustível, então as pessoas desmatam para fazer a plantação, o cultivo do eucalipto, tá? Então,
por mais que a energia seja renovável, tem que ocorrer o desmatamento para poder montar os campos ali de cultivo, ok? Então essa é verdadeira. O Brasil ainda não é conhecido pelo uso de fontes renováveis de energia porque essas demandam avanços tecnológicos. Então essa outra proposição ela também tem um problema. O que falta no Brasil é incentivo, né? Porque pessoas capacitadas, cientistas, tanto na área de desenvolvimento quanto na área de aplicação, existem aos montes, pessoas capacitadas aos montes. O problema é a falta de incentivo no Brasil, tá? Então, como a gente não tem esses avanços tecnológicos, né, a gente vai colocar essa afirmativa como verdadeira, porque, infelizmente, o que falta no Brasil é uma questão de investimento, ok? Vamos lá, número 3. Qual a vantagem para o meio ambiente quando o carro é abastecido com etanol em vez de gasolina? Como a gente sabe, a gasolina é um combustível, né, uma fonte de energia não renovável. Então, o petróleo ele vai ter um fim, né? Ô Chico, você derruba o trem aqui, Chico. Se a gente pensar bem... Ô Chico, doido. O cachorro aqui tá quase derrubando, né? Se a gente pensar, o petróleo poderia até ser considerado uma fonte de recurso renovável. Só que a renovação dele vai ocorrer daqui a bilhões de anos. Por isso é que ele é considerado não renovável, tá? Porque essa renovação da quantidade de fontes, né, das jazidas de petróleo, vai ocorrer daqui a bilhões de anos. Então, a gente considera que ele seja uma fonte não renovável. E toda vez que você abastece o carro com etanol, você está usando um combustível que vem da cana, né, de açúcar. No caso, no Brasil, da cana de açúcar. Nos Estados Unidos, eles fazem do milho, né? Então, são plantas, né, que captam o CO2 da atmosfera para transformar isso em matéria orgânica, né? Então vocês estão diminuindo a quantidade de CO2 no ambiente e com isso você diminui a emissão de gases do efeito estufa e consequentemente diminui o aquecimento da Terra, né? Então quando você replanta o milho ou a cana-de-açúcar para produzir o etanol, você está contribuindo para a diminuição do gás carbônico na atmosfera, ok? Vamos para a última aí. Faça a correta correlação entre os conceitos e as definições a respeito das fontes renováveis de energia. Em seguida, assinale a alternativa que contém a sequência correta. Então, você tem lá 1. Energia geotérmica, 2. Energia eólica, 3. Energia solar. Então, esse tipo de energia pode ser obtido de duas formas: diretamente por meio de painéis de células fotovoltaicas ou indiretamente por meio de usinas de coletores. Essa energia solar. Então, ficou o número 3. Então, aqui... Opa, peraí. Aqui eu tenho o número 3. Desculpa a letra aí. O calor produzido no interior do planeta é responsável pelo fornecimento desse tipo de energia. Então, aqui é a energia geotérmica, a número 1. Deixa eu melhorar isso aqui, que aqui ficou feio. Então, aqui é o 3 e aqui é o 1. Continua feio do mesmo jeito. O aproveitamento desse tipo de energia é por meio de aerogeradores. Então, essa é a energia eólica. Esse é o 2. Menos pior um pouco. A energia geotérmica é quando você injeta água no subsolo, né? Aí essa água passa lá perto, próximo do manto, né? E depois ela volta no estado de vapor, porque quanto mais você desce e
no interior da terra, mais você tem calor e pressão. Então essa água volta no estado de vapor e aí faz o mesmo princípio lá da termoelétrica, né? Vai tocar as turbinas e gerar energia elétrica, tá? Então, gente, fiquem de boa em casa, tranquilos e até a próxima aula. Falou!